Tito, capítulo 2. Carta pastoral de Paulo a Tito, no capítulo 2. Tito, capítulo 2. Recomendações de Paulo ao jovem pastor Tito, da forma como ele deveria orientar e instruir a igreja que estava sob a sua liderança, sob o seu pastoreio. Tito, ele faz parte do colégio ministerial de Paulo. Ele é um dos discípulos de Paulo. De muita confiança do apóstolo Paulo. Quando Paulo tinha alguma demanda, alguma coisa para ser resolvida numa das igrejas, Tito era um desses líderes que Paulo confiava e mandava para poder resolver alguns problemas na igreja. Assim foi na igreja de Corinto, assim foi na igreja que estava em Creta. A situação estava muito complicada e Paulo, então, através desse companheiro de ministério, que agora está ali na igreja, cuidando da igreja, Paulo faz algumas recomendações. Capítulo 2. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação. Não sejam respondões, não furtem, pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Diz estas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade, ninguém te despreze. Hoje, Dia dos Pais, as famílias se reuniram
Estamos aqui mostrando o vídeo, né, dos pais com seus filhos e louvamos muito a Deus pela família, pela graça de Deus, né? O que significa ser família de Deus, povo de Deus e ser um pai nos dias atuais? Quando nós lemos esse texto, a primeira pergunta que um hermeneuta faz ao texto é: qual é a aplicação desse texto para os dias de hoje? Esse texto vale, essas orientações de Paulo valem para os dias atuais? Essas recomendações que o apóstolo Paulo está fazendo há 2000 anos atrás, elas são válidas para os nossos dias? Elas servem para nos instruir? Essa é a diferença, né, da palavra de Deus. Porque nós cremos que a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Nós cremos que a Bíblia, ela nos instrui segundo os pensamentos de Deus e segundo a vontade de Deus. O mundo muda e muda constantemente. O meu mundo já não é mais o mundo dos meus pais. A minha família é muito diferente da família do meu sogro e da família dos meus pais. Então, nós precisamos entender uma coisa, e é o primeiro ponto que eu gostaria que nós entendêssemos. Existe uma vontade de Deus expressa, existe uma vontade de Deus revelada na Bíblia Sagrada. Existe um mundo que muda e muda constantemente, que absorve novos valores individuais para a família. Mas o servo de Deus, o homem de Deus, a serva de Deus, busca instrução e valores para se conduzir de acordo com a palavra de Deus e não de acordo com o pensamento do mundo. Uma das coisas que faz parte da nossa vida de pastor é observar. John Stott, um dos grandes hermeneutas, comentaristas da Bíblia, dedicou a sua vida toda à Bíblia. Ele diz que o servo de Deus, o pastor, ele tem que ouvir o Espírito e tem que ouvir o mundo. Ele precisa, ao mesmo tempo, olhar para o mundo, ver o que está acontecendo no mundo, olhar para a palavra de Deus e ouvir o Espírito de Deus. O Spurgeon dizia, na sua época, que o pastor ele tinha que estar com a Bíblia numa mão e o jornal na outra. Então, nós precisamos observar o mundo, a dinâmica do mundo e os valores do mundo. E nessa curta viagem que nós fizemos agora, eu, a Márcia, de 7 dias, ficamos num hotel, com muitas pessoas, com todos os cuidados, obviamente, por causa da pandemia, mas estavam ali muitas famílias. E eu comecei uma convivência de 7 dias, não eram pessoas íntimas e nem pessoas conhecidas, mas eu comecei a observar. A minha observação, obviamente, ela é uma observação de curto prazo, não é nada científico, mas reflete um pouco da realidade, e é isso que eu quero compartilhar com vocês. O que eu observei e que tem se transformado numa regra e num costume do mundo? A primeira coisa que eu observei é que os pais hoje são pais envelhecidos. Os pais que ali estavam, os casais que ali estavam, as famílias que ali estavam,
eram de crianças de 1 ano e meio, e os pais na casa dos 40 anos. Ou seja, isso é um novo costume. As pessoas estão casando mais velhas. E a maioria das famílias que ali estavam tinha um filho, no máximo 2, não passava disso. É também uma tendência do mundo. Os pais mais preocupados com o orçamento, mais preocupados com a vida profissional, casam-se mais tarde e, por conta da idade, do orçamento, vão ter que ter uma quantidade menor de filhos, um filho, no máximo 2 filhos. A outra coisa que me chamou muito a atenção e que tem se transformado numa realidade também, e eu fiquei observando e pensando cá com os meus botões, né? Olhando para a Bíblia, olhando para o mundo, pensando no comportamento do mundo, pensando nessas tendências do mundo, e pensando na Bíblia, pensando na palavra de Deus. A outra coisa que eu observei é que os pais têm muito mais afeto e afeição do que as mães. Os meninos estão mais ligados afetivamente aos pais do que as mães. Eu fiquei impressionado com isso. Observando ali, e é uma observação, não é uma mera curiosidade, eu comentando com a Márcia. A Márcia, mas você observa demais. Eu falei, não, faz parte, não sou curioso não, mas eu preciso ver o que anda acontecendo. Todos os dias, na hora do jantar, lá vinha o pai com os 2 filhos, na casa já, um pai de uns 40 anos, os filhos na casa aí dos 8, 10 anos de idade, 2 filhos. Sentava os meninos na mesa, ia lá no buffet, pegava comida, trazia para as crianças, ia lá, buscava o refrigerante, trazia para as crianças. Aí, daqui a pouco, passava um tempo, chegava a mãe, ia lá, se servia e se assentava. Ou seja, não havia um vínculo afetivo, de cuidado, pelo menos ali naquele momento, é óbvio, eu não sei do todo da história. No outro momento, estamos ali na fila, esperando para nos inscrever, e ali está uma mãe com a filhinha, e a mãe no celular e a menina no chão. E a menina dava birra e puxava a perna da mãe, e a mãe ali conectada, né? Aí passa um pouco, o pai chega, pega a menina, joga no ombro, abraça a menina abraça o pai, e fica quietinha e fica caladinha, né? A palavra de Deus, gostemos ou não, isso é que vai fazer a diferença. A palavra de Deus, ela tem uma ordem, né? A palavra de Deus, ela ordena as coisas, ela traz pelo menos orientação e sugestão para como as coisas devem ser. E é interessante que Paulo, nas suas recomendações a Tito, na forma como ele deveria conduzir a igreja, ele pensa na igreja como uma família. A igreja é uma família. Isso é outra coisa que o mundo tem tentado roubar de nós. Mas a igreja, ela é uma família. E Paulo começa dizendo, olha, aos idosos aí, aos homens idosos, com que idade que nós consideramos um homem idoso no Brasil? Gostem ou não? 60, nós já temos bastante idoso nessa igreja. Alguns nem parecem, né? Mas já pode ir lá na prefeitura buscar o cartãozinho para pôr no carro e ter um estacionamento privilegiado.
O que a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, está dizendo para você, meu irmão, que é mais velho, que é idoso, que faz parte da igreja do Senhor, faz parte dessa igreja, dessa comunidade? O que a palavra de Deus espera de você? Que os idosos sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, sadios no amor e sadios na constância. O que você espera de um homem adulto, maduro, idoso, é que a vida dele não seja igual ao voo de pica-pau. O voo de pica-pau, né, vocês talvez não conheçam os mais novos, mas o voo de pica-pau é interessante porque ele voa assim, ele vai lá embaixo e sobe, vai lá embaixo e sobe, né? Isso é contrário à constância. Espera-se de um homem maduro, um homem de Deus, um servo de Deus, que chegou na casa dos 60 anos, né, que está aí com seus filhos. Espera-se desse homem o quê? Temperança, respeito na fala, no comportamento, no procedimento, que sejam sadios na fé. Sadios no amor e na constância. Porque, repito, a perspectiva que ele está passando para nós da igreja é de uma família. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, ou seja, relacionado a tudo que ele disse dos idosos, ele diz também às mulheres semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, ou seja, não fofoqueiras, nada contra as mulheres, né? Mas é o que Paulo, a palavra de Deus, está dizendo. Não caluniadoras, não dadas ao vinho, mas mestras do bem, que não só vivem, mas sabem ensinar, gente, o bem, a fim de propósito, objetivo, instruírem as jovens recém-casadas, a amarem ao marido, aos filhos, a conduzir bem a sua casa. Paulo, ele está olhando para a igreja de Deus e está olhando também para a sociedade. O mundo, ele vai de mal a pior. O mundo, ele muda, assume novos valores, novas tendências. Tenta influenciar a igreja com seus comportamentos, com seus valores. Mas a igreja é a casa do Deus vivo, o baluarte da verdade. A igreja, não as quatro paredes, mas a igreja, povo de Deus, essa família, é casa de Deus, é habitação de Deus, é baluarte da verdade. A verdade de Deus está aqui entre nós, pelo amor de Deus. Então começa das irmãs mais velhas, dos homens mais velhos, para serem modelo e referência para os mais novos. Liderança e autoridade na igreja é construída a partir da vida e do comportamento. Os moços, de igual modo, exorta-os para que sejam criteriosos. Outra versão vai dizer, exorta-os para que sejam prudentes. E quanto a ti, torna-te padrão de coisas boas, de boas obras, no ensino.
idosos, idosas, jovens, senhoras, jovens senhores, moços, moças, servos, escravos. Paulo não vai mandar os escravos, aqui está servos na revista atualizada, mas a melhor tradução é escravos. Quanto aos escravos, que sejam em tudo obedientes. Gente, no mundo de rebelião, no mundo de costumes desvairados, como o mundo de hoje, falar uma coisa dessa aqui parece um absurdo. Mas Paulo não está mandando, não está, pela instrução do Senhor, do Espírito Santo, não está mandando os servos se rebelarem. Sejam obedientes para que o nome de Deus não seja vilipendiado. Não sejam respondões e também não roubem. Uma tendência, né? Dos velhos serem inconstantes, das mulheres velhas serem caluniadoras e dos servos serem respondões e de, nas oportunidades, justificar um roubo ou um furto. Pelo contrário, deem prova de toda fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus nosso Salvador. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Quando eu olho para o mundo, quando eu vejo as perturbações, quando eu vejo a decadência do mundo, quando eu vejo que o mundo apodrece, quando eu vejo que nós estamos numa sociedade que é uma sociedade corrupta, que é uma sociedade corrompida, distanciada de Deus, quando eu olho para esse mundo em que nós vivemos, que eu vejo que tem os filhos da desobediência, mas que tem os filhos de Deus, que tem os filhos de Deus que são conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. Quando eu olho para esse mundo que foi maculado pelo pecado, quando eu olho para as nossas derrotas, para as nossas frustrações, para as nossas decepções dentro da nossa casa, dentro da nossa família, seja em relação aos nossos pais que não cumpriram as nossas expectativas, quando olho para os nossos filhos que também não cumpriram, não atenderam às nossas expectativas, é um mundo caído. Não existe perfeição nesse mundo, mas existe graça de Deus. A graça de Deus se manifestou. Existe esperança. Embora estejamos no mundo que se corrompe, embora vivamos no mundo distante de Deus, numa sociedade perdida, a graça de Deus se manifestou salvadora, redentora, educadora, transformadora. A graça de Deus em Cristo Jesus, ela transforma a nossa vida, ela transforma os nossos lares, ela transforma a nossa família. Mas eu queria enfatizar esse ponto: o que muda é a graça de Jesus. Não é simplesmente a igreja que muda, a igreja ajuda a convivência, a exortação dos irmãos, a admoestação dos irmãos, obviamente que é um instrumento de Deus.
Mas o que muda uma vida, o que muda um coração, o que transforma uma casa, o que transforma uma família, o que transforma um pai, o que transforma um filho, é a graça de Deus em Cristo Jesus. Há 2 anos atrás, eu estive em São Luís do Maranhão, e na ocasião me pediram para acompanhar um processo que estava tendo, processo eclesiástico, né? E também judicial, infelizmente, em relação a um pastor que a esposa teve que ir na ordem de ministros para denunciar a sua violência. Que no púlpito era um doce, mas em casa era um homem extremamente violento. E agora ela havia se retirado de casa, pedido uma medida protetiva para que ele não se aproximasse dela e nem dos filhos, judicialmente, resguardada judicialmente, e o pedido para que eu interviesse através da convenção e com os pastores é porque ele não queria sair da igreja, ainda queria continuar na igreja. Mas o que me chamou a atenção nesse processo, e ontem nós vivenciamos um muito semelhante aqui em Goiás, é que quando ela foi na ordem de pastores para apresentar a denúncia de que o pastor, o marido, era um homem violento, a pergunta que foi feita para ela foi: mas há 2 anos nós consultamos a senhora se ele poderia ser pastor, e a senhora não só disse que poderia, mas escreveu uma carta dando um bom testemunho dele. Que contradição é essa? Que a senhora nos diz, está escrito aqui, que ele é um bom homem, que ele é apto para o exercício do ministério, que ele lida bem com a casa e com a família, e agora a senhora mesmo vem aqui 2 anos depois para nos dizer que ele é um sujeito extremamente violento. E por falar em violência doméstica, essa é outra tendência do mundo e do Brasil. Hoje, ouvindo os noticiários ali na CBN, enquanto vinha para a igreja, há um dado estatístico que só esse ano, talvez devido à pandemia, segundo alguns pensadores, aumentou em 14% as denúncias de agressões. E não sei quantos por cento a questão de feminicídio, de violência e tal. Mas a questão é: como que a senhora disse há 2 anos e agora a senhora está aqui dizendo outra coisa? E eu fiquei pensando, o que acontece? A mulher acha que se o marido assumir a função de pastor, ele vai melhorar. Nós achamos que se o indivíduo assumir um cargo na igreja, ele vai melhorar. Só tem uma coisa que não melhora, mas que transforma. É a graça de Jesus. É quando o coração se converte a Jesus. Glória a Deus. É só isso que muda o coração. Aí nós ficamos fazendo atalhos, né? E eu entendo, eu compreendi, eu entendi que a mulher, às vezes, ela dá um aval, né? Não, eu vou dar o aval aqui, porque ele agora vai ser pastor, e sendo pastor ele vai melhorar, e não melhora, gente, porque se não for uma ação de Deus, da graça de Deus, de arrependimento, de conversão, não vai haver transformação, ele vai continuar um sujeito violento, agressivo, porque a função não muda o coração. A função de presbítero, a função de pastor, a função de diácono, a função de diretoria não muda o coração. O que muda o coração é essa graça que se manifestou através do Senhor Jesus Cristo.
tem muito crente e muito pastor precisando se converter, precisando se arrepender, precisando dessa graça transformadora. Então, nós vivemos num mundo de imperfeições. Nós vivemos num mundo dominado pelo pecado. Nós vivemos numa sociedade distanciada de Deus, e nós vivemos as mazelas e os sofrimentos do pecado. Mas existe uma esperança. Traga Jesus para dentro do seu coração. Não estou falando para incrédulos, não, estou falando para nós, estou falando para você, meu irmão. Deixa Jesus entrar no seu coração e ser Senhor da sua vida. Busque o Senhor Jesus de todo o seu coração, converta dos seus maus caminhos, e Jesus vai transformar, essa graça vai transformar. Irmão idoso, que não é nada disso que a palavra de Deus está falando, busque a graça de Deus em Cristo Jesus. Irmã idosa, que não é nada disso, busque a graça de Deus em Cristo Jesus. Jovem casada, jovem casado, busque a graça de Deus, essa graça de Deus, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Não adianta você, não adianta a gente dar banho no porco. Não adianta, maquiar alguns pecados do coração. Não adianta, gente. Não adianta. O único que pode transformar o nosso coração, a nossa vida, nesse mundo que nós vivemos, que pode transformar o meu coração, que pode transformar o coração do meu filho, que pode transformar o coração do esposo, da esposa, é o Senhor Jesus. Quem pode operar um milagre é o Senhor Jesus. Nós esquecemos e abandonamos o simples e o óbvio. É a irmã que acha que se o marido assumir a função de pastor, ele vai ser outro homem, um homem abençoado, não. Se não for Jesus, eu não sou um bom pai porque eu sou pastor. Eu não sou um bom marido por causa da função, eu sou pela graça de Deus. Se eu continuasse sendo professor, pela graça de Deus e pela misericórdia de Deus, Ele me faria ser tal qual me faz ser. É a graça de Deus. Não é a função. Não são subterfúgios. Trazer o filho para a igreja é de fundamental importância. Mas não se iluda. Se Jesus não entrar no coração dele, ele vai passar a vida vindo para a igreja e não tem transformação. É a graça de Deus que educa-nos quando nós renegamos a impiedade e as paixões mundanas. Não tem jeito, gente, as paixões mundanas prendem. Tem hora que me dá vontade de ficar com raiva de alguns. Poxa, não aprende nunca. Não toma posição nunca. Sempre entregue às paixões. Mas eu sei que não adianta, não sou eu. Não é o meu muito falar, é a graça de Deus, é uma ação sobrenatural de Deus. Às vezes o pai é extremamente crente, piedoso, temente a Deus, servo de Deus, e o filho é tomado das paixões mundanas. Se a graça de Deus não agir em Cristo Jesus, não há transformação. Então, caminhando aqui para o encerramento, senhores, senhoras, idosos, idosas,
idosos, idosas, jovens, moços, moças, só tem uma esperança para todos nós. É agarrarmos-nos com o Senhor Jesus. E aqui eu me lembro do saudoso irmão Deoclides. 27 anos de idade, em 1947, por aí, na Praça Bom Jesus, uma pregação ao ar livre. E ele disse que já chapado, o pregador vira para ele e disse: moço, você quer ver a sua vida transformada? Ele disse: eu quero. Então, agarra com esse livro, a Bíblia, agarra com o Senhor Jesus. E ele falou: pastor, eu entendi. Porque eu trabalhava cuidando de animais bravios, burros, gado. E para eu derrubar um boi ou uma vaca, eu tinha que agarrar ele, mas eu tinha que agarrar para valer. Então, olha só o que Deus faz, né? Deus usou a linguagem do sertanejo para falar com ele: agarra. E eu falei: eu agarrei, eu entendi. Quer ver modificações na sua casa? Agarra com o Senhor Jesus. Quer ver transformações na vida do seu filho? Não tem outra coisa, agarra com o Senhor Jesus. Quer ver transformações na sua vida? Agarra com essa graça. Agarra com o Senhor Jesus. Busca o Senhor Jesus. Arrepende. Pede perdão. Conserta a sua vida. Renega as paixões mundanas. E busque viver piedosamente no Senhor. Aí a graça de Deus vai pavimentar o caminho. A graça de Deus vai fazer florescer. A graça de Deus vai manifestar de uma forma bondosa e extraordinária. É a graça de Deus em Cristo Jesus. É a partir dele, por ele e por meio dele. Amém? Vamos orar. Senhor, nós vivemos num mundo que se corrompe cada dia, no mundo que apodrece muito rapidamente. Mas a igreja é casa de Deus, é baluarte da verdade. Esses irmãos mais velhos são filhos de Deus, essas irmãs mais velhas são filhas de Deus. Esses moços, essas moças são filhos de Deus. E essa graça manifestou exatamente para nos livrar desse mundo, Senhor. Ah, Deus, paixões mundanas, tenha misericórdia de nós, Senhor, tenha misericórdia. Livra-nos das paixões mundanas. Ajuda-nos a viver uma vida piedosa, Senhor, uma vida santa. Tenha misericórdia de nós, traga essa graça, essa piedade, essa santidade para a nossa vida, para a nossa casa, para os nossos lares, Senhor. Que os pais mais velhos ensinem aos mais jovens, que sejam modelos e referência, que as mães mais velhas sejam modelo e referência, não de calúnia, não de fofoca, não de maldições, que os servos sejam modelos, sejam referência. Deus, que mundo perdido, Senhor, tão distanciado. Mas nós não somos filhos da rebelião, nós somos filhos de Deus, filhos da obediência. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Dá-nos esse discernimento e essa compreensão. Nós oramos e pedimos em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém?